Olá, olá, boa noite. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao desafio da formação ambiental ao ambiente de trabalho. Aqui durante essa semana, desde a semana passada, na verdade, a gente vem discutindo vários temas relacionados à construção da carreira ambiental, com dicas que provavelmente você não aprendeu na universidade. Interajam, tentem tirar suas dúvidas, enviem mensagem por direct, por WhatsApp, dentro da própria plataforma, que a gente responde assim que possível. Tirem suas dúvidas, porque elas podem fazer a diferença na construção da carreira de vocês, ok? Eu sou o William Barbosa, sou engenheiro florestal, mestre e doutorando na área, tenho mais de 10 anos de experiência e atuo também como treinador de desenvolvimento de carreira. Eu ajudo profissionais a irem da formação ambiental ao ambiente de trabalho, construindo a carreira dos sonhos a partir da definição de foco, do autoconhecimento. E se vocês quiserem mais informações com relação aos nossos produtos, nossos serviços, ler os artigos que a gente produz, acessem o site www.unbtreinamentos.com.br. Bom, a gente vem discutindo, como eu já falei, desde semana passada, vários temas relacionados à construção da carreira na área ambiental. A gente começou discutindo o autoconhecimento, a importância da gente buscar o autoconhecimento e mostrando que autoconhecimento não é autoajuda. Muita gente tem até preconceito com relação a essa questão da busca do autoconhecimento, mas não tem nada a ver com o que vocês imaginam. A busca do autoconhecimento é vocês se entenderem e identificarem quais são as suas habilidades comportamentais, suas habilidades técnicas, que é o que ajuda a gente a ter informações para construir um currículo interessante, que quebre aquele padrão que a gente normalmente encontra, que nós recrutadores normalmente encontramos, certo? Então, a partir do autoconhecimento, você vai ter essas informações, saber como colocar essas informações no currículo, como responder aquelas questões na entrevista de emprego. A gente acha que é fácil chegar numa entrevista de emprego, mas quando chega lá, normalmente o nervosismo já começa na primeira pergunta, que é para que a gente se apresente, pedindo que o candidato se apresente. Então, a partir do momento em que você tem o autoconhecimento, você sabe quais são suas habilidades, você sabe quais são suas características, fica muito mais fácil você passar por esses momentos, e não passar desapercebido, ok? E o autoconhecimento não é você chegar se elogiando, que eu sou uma pessoa pontual, que eu sou uma pessoa que está sempre em busca de resultados. Essas informações, na verdade, não servem de nada, são muito clichês, inclusive. O que importa é a gente mostrar como conseguiu obter determinados resultados a partir daquelas características, daquelas habilidades comportamentais e das habilidades técnicas. Então, esse foi o primeiro tema que a gente tratou durante a semana passada. Depois, passamos a discussão de definição de foco de carreira, que é outra questão bastante importante. A gente normalmente é deixado ser levado pela maré. O que aparece de emprego na área, eu tendo a formação naquela área, eu vou trabalhar. A área pode ser o mais ampla possível, mas, enfim, eu não tenho aquela formação, eu vou trabalhar em qualquer coisa que seja relacionada àquela formação. Isso é outra questão errada, que atrapalha o desenvolvimento da carreira da gente. A gente deve focar numa determinada área, deve entender a partir das habilidades que eu tenho, tanto comportamentais quanto técnicas, eu devo buscar uma área específica, ter um foco para a minha carreira. E aí é uma das coisas que atrapalha, que faz com que os estudantes, principalmente, tenham muita dificuldade, os profissionais em início de carreira tenham muita dificuldade. Então, a gente tratou sobre isso, eu mostrei para vocês uma ferramenta que pode ser utilizada para a definição do foco da carreira. No dia seguinte, a gente tratou de várias áreas que a gente pode atuar dentro da carreira ambiental. Então, apresentei vários dados, várias possibilidades de área de atuação, Para quem acha que a área ambiental é uma área muito restrita, na verdade é uma área com intensas possibilidades, Basta a gente começar uma busca que as possibilidades são muito grandes,
no terceiro setor, em empresas, no setor produtivo, em órgãos públicos, como autônomo, empreendendo. Então, as possibilidades são muitas. A questão é você se conhecer, conhecer suas habilidades, e aí, a partir disso, definir seu foco, certo? E aí, que mais que a gente discutiu? Como adquirir experiência, né, que é uma questão que também deixa os profissionais em início de carreira bastante atordoados. Como é que eu vou buscar um emprego se no primeiro emprego, nas primeiras possibilidades que aparecem, eles requerem que a gente tenha alguma experiência? Como é que eu vou adquirir experiência se os empregos, se as possibilidades pedem que a gente já tenha essa experiência? Então, eu mostrei como é que vocês fazem para conseguir essa experiência até fora do ambiente de trabalho. Como vocês adquirem essas experiências durante a graduação, num programa de voluntariado, participando de um estágio voluntário. Então, são muitas as possibilidades para isso. E que a gente normalmente não se atenta a esse tipo de informação, a esse tipo de possibilidade. Então, a gente discutiu sobre isso, discutiu com relação a crenças limitantes, né, aquelas crenças que atrapalham o desenvolvimento da gente. E ontem a gente passou aqui discutindo a questão de motivação, o fato de você ter um motivo para agir, ok? E aí a gente falou como buscar essa motivação para a construção da sua carreira. E hoje, o que é que a gente vai estar tratando? A questão de tempo, né? Tempo é uma das desculpas que a gente mais usa, a falta de tempo, na verdade, é uma das desculpas que a gente mais usa para tudo, né? Para não buscar uma formação melhor, uma continuidade de uma formação, né? Outros cursos, uma especialização, um estágio na área, um outro emprego na área, para tudo a gente usa essa desculpa da falta de tempo. E aí a gente vai tentar trazer aqui algumas dicas de como administrar o tempo, quais são os principais erros do uso do tempo, ok? Então, para começar, eu queria saber como é que você administra o tempo no seu dia a dia, entre as atividades profissionais, entre atividades de estudo, de lazer, como é que você age com relação ao seu tempo? Como é que você distribui seu tempo no dia a dia? Se você tem problemas em conseguir administrar o tempo, saiba que você não é o único, né? A grande maioria das pessoas, como eu já falei, usam essa desculpa da falta de tempo para tudo. Então, você não está sozinho. Muitas vezes, a gente coloca a falta de tempo como desculpa para não fazer qualquer coisa, né? Não estudar mais para uma prova, não buscar experiências de estágio, porque tem muitas disciplinas na graduação. Então, para tudo, a gente coloca o tempo como uma resposta viável, né? Para não se capacitar mais, porque já passa o dia todo trabalhando, né? E essas desculpas para não fazer alguma coisa, a gente dá o nome de procrastinação. Procrastinação é o ato de você protelar para fazer alguma coisa, deixar para depois, e aí a gente vai deixando. Quando vê, as coisas passam, o tempo passa, as oportunidades passam e a gente deixa de aproveitar, certo? Você não consegue buscar novas experiências para seu currículo pela falta de tempo? Quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente está vendendo parte do nosso tempo para uma empresa, para uma instituição. Então, a gente deve tomar muito cuidado com essa desculpa, porque dependendo da quantidade de coisas que chegam ali para você desenvolver no seu trabalho, no seu emprego, se você chegar com essa desculpa de tempo, seu chefe provavelmente vai dizer que você não está sabendo administrar e achará melhor contratar uma outra pessoa para o lugar. Então, é algo que a gente tem que aprender a gerir. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Então, por que umas pessoas conseguem e outras não? A gente tem que saber administrar, a gente tem que buscar estratégias para fazer uma boa administração do tempo, ok? Tem muitas responsabilidades na universidade ou com a família que te impossibilitam de conseguir buscar novas experiências. A gestão do tempo está relacionada diretamente à questão de produtividade. Então, se você não sabe gerir muito bem o tempo, você provavelmente vai ter problemas em entregar resultados, né? Vai ter uma redução de produtividade no seu trabalho. Quanto mais a gente consegue ajustar o nosso tempo, mais produtivo acaba sendo o nosso dia.
Do contrário, se você tiver dificuldades em gerenciar esse tempo, vai perceber frustração, vai perceber cansaço, inclusive tanto cansaço físico quanto mental. E o mental, então, é que a gente vai ter muita dificuldade de conseguir controlar, de conseguir melhorar, né? Acaba trazendo, né, um peso muito grande para cima da gente, né? Por que algumas pessoas terminam o dia com a sensação de tê-lo aproveitado ao máximo, enquanto outras se sentem atropeladas pelo tempo? Simplesmente por questão de escolha, né? Tem pessoas que aproveitam bem o tempo e se planejam para executar o que acredita que vai ser prioritário. Então, aí, na verdade, é que está o segredo da coisa, é que está o X da questão. É você determinar prioridades, né? Quais as prioridades para aquele momento? O que é que você tem que entregar de resultado, certo? E no final a gente vai falar mais claramente sobre isso. Eu vou trazer uma ferramenta aqui para mostrar para vocês como administrar o tempo de uma forma fácil, né? Como saber o que você realmente precisa fazer, o que é que você pode delegar para outra pessoa, certo? A gente tem que começar a entender que não deve centralizar as coisas para si. A gente deve delegar, deve distribuir melhor as tarefas, certo? Então, a questão é essa, é muito em cima da prioridade que você dá a determinadas questões. E, normalmente, as pessoas que são mais ocupadas, que se dizem mais ocupadas, são menos produtivas. Então, é algo que a gente não deve elogiar, né? Quando alguém diz que está sem tempo, quando alguém diz que está muito ocupado, provavelmente é porque ela não sabe fazer uma boa gestão do tempo, certo? E aí essas pessoas não devem ser o exemplo a ser seguido. Quando a gente entende bem essa questão de produtividade, né, a vida começa a andar com uma tranquilidade muito maior. A gente percebe o quanto deixa de dar valor a determinados momentos e passa a ver a vida de uma outra forma. Você sabe administrar seu tempo? Já parou para pensar sobre isso? Administrar o tempo não é você contar os minutos, contar os segundos que gasta com uma determinada atividade. Eu já vi gente desenvolvendo atividade que colocava o cronômetro do lado para ir acompanhando em quanto tempo terminava aquela atividade. Então, isso, na verdade, deixa a pessoa louca. Não faça nada desse tipo. Como eu já falei, você administrar bem o tempo é simplesmente saber definir prioridades. E a partir dessa definição de prioridades, a gente se planejar de uma forma mais tranquila, né? A gente definir horários para fazer determinadas atividades, né? Conseguir, não exatamente compactar, mas você segregar as atividades, né? Dividir em partes menores, né? Isso facilita que a gente tenha aquela noção boa, né? Que o cérebro tenha essa noção boa de que as coisas estão caminhando, que você está conseguindo fazer. O cérebro da gente é preparado para economizar energia, né? Ele sempre foi assim e vai ser sempre dessa forma. Então, ele procrastina para desenvolver as coisas, porque está economizando energia, está fazendo você ter continuidade na zona de conforto. Então, a gente deve meio que enganar o cérebro em alguns momentos com relação a atividades muito grandes, dividindo em pequenas partes, para que a gente sinta aquela sensação de prazer quando tiver concluído a atividade, certo? E aí, com isso, fica muito mais fácil você caminhar nas demais partes dessa atividade que tem para desenvolver. Então, apesar de toda a dificuldade que a gente tem, é muito fácil para você se planejar se você tiver essa relação das prioridades, se você souber quais são as suas prioridades, o que é que você tem realmente que desenvolver. E no final, como eu já falei, eu vou apresentar uma ferramenta aqui que vai ajudar bastante a entender como você eleger essas prioridades, certo? E aí agora eu queria perguntar, saber se vocês entendem quais são os erros que geram a falta de tempo.
Quais os problemas que são gerados pela falta de tempo? Falta de planejamento, falta de objetividade, né? Tem pessoas que acabam, por não serem objetivas, acabam dificultando o andamento de determinadas atividades. Acabam, muitas vezes, tornando alguma coisa muito maior, um problema muito maior do que ele realmente é. Outra questão, outro erro que, na verdade, gera essa falta de tempo é o uso improdutivo de telefones. Então, hoje a gente está acostumado a passar muito tempo com o celular. E aí, normalmente, a gente usa em atividades não muito produtivas. Quando você está utilizando o aparelho, o smartphone, para fazer um curso online, para ler um livro, né, um e-book, ok, você está aprendendo, você está exercitando o cérebro, mas quando você usa para questões muito bobas, muito fúteis, acaba perdendo tempo que poderia estar sendo utilizado para outras coisas. E aí, como é que você tem a capacidade de depois dizer que não tem tempo para desenvolver algo? Se você passa horas no WhatsApp olhando mensagens bobas, né? Se você passa horas fazendo brincadeira nos grupos, lendo aquelas centenas de mensagens de bom dia nos grupos, ok? Quando você passa muito tempo vendo fotos de balada, de festas nas redes sociais, de coisas que não vão te acrescentar, então a gente está perdendo tempo que poderia estar utilizando em outras coisas mais convenientes, em outras coisas mais prazerosas, inclusive, né? Então, tentem fugir desse uso improdutivo do telefone, né? De joguinhos, né? De besteiras nas redes sociais. As redes sociais, na verdade, hoje em dia, têm muita informação importante e que a gente deve tentar aproveitar ao máximo, né? O problema das redes sociais, na verdade, não é das redes, na verdade, é das pessoas não saberem aproveitar as oportunidades que as redes estão ali para nos trazer. Tem muitos grupos de discussão técnica que a gente pode estar participando, né? E com isso já fazendo, inclusive, o networking, conhecendo pessoas, discutindo temas importantes para a sua carreira, né? Então, a gente deve aproveitar mais as redes sociais para esse tipo de coisa, né? Para obter informações e não para usos fúteis. É bom, claro, a gente passar um tempinho, né? Rindo, brincando, vendo besteiras na internet, mas a gente deve ter um controle desse tempo, para não desperdiçar, né? Aí a gente não pode mais utilizar essa desculpa da falta de tempo. Outra questão que também atrapalha bastante é a desorganização. Desorganização no seu escritório, na sua casa e até mesmo no seu computador, né? Tem gente que tem um computador com muitos arquivos no desktop, né? Muitos arquivos na área de trabalho, e que, quando você precisa procurar para alguma coisa importante, é muito difícil conseguir encontrar. Eu normalmente organizo tudo em pastas. Então, deixo a maioria dos arquivos em nuvem, até pelo receio de repente perder o aparelho, quebrar, enfim. Então, eu tento normalmente organizar os meus arquivos em nuvem e todos divididos em pastas de acordo com aquilo que se refere aos documentos, às imagens. Então, fica muito mais prático você encontrar determinadas coisas. A gente economiza muito tempo. Imagina você com o computador do trabalho, precisando de um projeto, você está fazendo um projeto, precisa de um arquivo que já desenvolveu anteriormente e você não sabe como encontrar. Você passa horas revirando os arquivos e não consegue encontrar esse material. Então, é importante a gente fazer essa divisão, né? Parece uma coisa besta, mas que ajuda muito nos momentos que a gente precisa. Quando precisa entregar um relatório, quando precisa desenvolver um novo projeto, né? Quando precisa fazer uma apresentação de seminário, que às vezes você até já tem uma pronta relacionada àquela temática. Então, é muito mais fácil de você encontrar quando você tem o ambiente organizado. Outra questão que atrapalha, um outro erro, né, que acaba resultando nessa falta de tempo, é a centralização. Não centralize as atividades em você. Tente delegar aquelas coisas que você pode passar para outras pessoas desenvolverem, você passa para outras pessoas, né? Não precisa estar centralizando, não precisa estar acumulando papel.
não precisa estar acumulando papéis também dentro da sua casa, né? O que você está fazendo ali, que você pode passar para uma outra pessoa, né? Se pode dividir as atividades domésticas, né? Se você, na hora de estudar, pode estudar em grupo, pode desenvolver uma atividade em grupo, fica muito mais fácil. Inclusive, a gente, quando está ensinando, né? A gente divide uma determinada atividade, uma apresentação de seminário, que for, a gente utiliza